pessoal, tudo certo? Aqui é a Tiara da Mold-Me e eu trago para vocês hoje uma novidade bem grande na área de ordens de corte da Mold-Me. A versão antiga de como funcionava a ordem de corte anteriormente, ela continua a mesma, né? Então vocês ainda vão poder fazer as ordens de corte com um esquema de grades, por exemplo, um tamanho P, 2 Ms, um G e distribuir assim o pedido de vocês. Mas a grande novidade que a gente está lançando é o planejador de infestos. Então, para ajudar vocês a planejar melhor o corte e distribuir as peças nos efestos com o mínimo de desperdício possível. Então, eu vou mostrar para vocês essa novidade. Vamos começar aqui, então, criando uma nova ordem de corte. As informações, elas estão um pouquinho diferentes. Nessa nova ordem de corte, vocês vão poder colocar um fornecedor para o tecido. Vou colocar aqui uma largura também do tecido, o tipo de tecido, se ele é aberto ou tubular, nesse caso aberto, o sentido do festo, se duplo ou único. Aqui é bem importante colocar o tamanho máximo do infesto, o comprimento dele, então no caso o tamanho da mesa, de 7 metros. A altura máxima do infesto, essa é uma novidade também, que vocês podem setar aqui essa altura máxima de acordo com o tecido que vocês estão cortando. Então, vou colocar aqui 50 camadas de tecido. Também podemos colocar aqui a margem direita e esquerda. E por último, os valores da cabeceira do infesto, que vai ser aquela dobra que a gente faz cada vez que faz uma camada de tecido. Então, no caso aqui, a gente pode usar valores entre 2 e 5 centímetros, vai depender de como vocês fazem o infesto aí, o quanto vocês querem de margem na cabeceira. Eu coloco aqui a informação e posso abrir direto o encaixe para fazer do método antigo, tá? Ou eu posso vir aqui e direto em planejar infestos, que daí a Mold-Me vai fazer para vocês. Aqui eu vou selecionar o molde que eu quero, que é esse blazer gola cascata. E ele vai abrir aqui essa janela, onde a gente vai inserir a quantidade de peças do pedido de acordo com a referência e o tamanho. Então, caso vocês tenham recebido um pedido todo bagunçado, digamos assim, com quantidades diferentes, que não tenham uma grade certinha, vocês podem colocar aqui a quantidade total de peças que vocês precisam e a gente vai iniciar o cálculo. Nessa hora, vocês podem deixar rodando aqui a Mold-Me, vai ficar pensando e fazendo os cálculos para chegar na distribuição de infestos e camadas melhor para vocês terem o mínimo de desperdício possível. Bom, depois que a gente aguarda ali um pouquinho, a Mold-Me vai apresentar aqui para vocês o resultado do planejamento do infesto para vocês. Então, a gente sugere aqui, nesse caso, 2 infestos, um com 10 camadas, onde a gente vai usar essa grade aqui, 2 e 3, para o tamanho 38 para o 40, e um infesto de 6 camadas, onde ele sugere essa grade aqui. Então, todo esse cálculo ele é feito baseado em todas as informações que vocês deram na janela anterior. Então, o comprimento de mesa, a quantidade de camadas que vocês precisam. Então, a gente faz todo esse cálculo baseado nisso. Então, aqui depois que a gente tem esse resultado, a gente pode vir abrir o encaixe ou iniciar direto o encaixe automático. Então, a gente seleciona aqui os infestos que a gente quer fazer o encaixe. No caso, eu vou fazer de todos já, mas você pode fazer de um só. E colocar o valor, o tempo. Então, 10 a 15 minutos é um tempo ideal para a gente chegar no bom resultado. Vou iniciar aqui e aguardar que se faça esse encaixe. A hora que o encaixe termina, é só a gente fechar aqui e o encaixe automático foi gerado, né, aqui no infesto de vocês. A gente também está trazendo outras novidades aqui na área de encaixe, né? Então, a primeira delas é o botão de replanejar infestos. Então, se vocês clicarem aqui, vocês podem confirmar para alterar os infestos que vocês já têm, né?
Então é só vir aqui, selecionar o molde, ele já fica, o molde que a gente selecionou já fica aqui selecionado. Vamos para o próximo e vocês podem alterar aqui a quantidade e fazer um novo replanejamento. Não vou colocar agora porque a gente não precisa. Vou mostrar as outras novidades. Outra coisa que a gente lançou foi separar os painéis do molde aqui por peça. Então, se vocês importarem mais de uma peça para encaixar no mesmo infesto, elas vão ficar aqui agrupadas, ó, então todos os pedaços desse molde estão aqui. A gente consegue vir aqui nas configurações, na propriedade do molde e mudar também a quantidade total de peças. Então, se a gente mudar a grade, a gente mexe na quantidade de peças. E aqui embaixo são todos os painéis referentes a essa peça. Caso a gente não queira mais usar um desses painéis dentro do encaixe, a gente vem e desliga ele aqui ou vem e liga ele novamente para fazer essas alterações. E quando a gente acessar as propriedades do painel, a gente consegue mudar o nome dele, inserir uma margem de segurança, então vou colocar aqui uma margem de segurança de 0,5 e vou adicionar aqui, ó, na minha cava, só nas minhas linhas arredondadas aqui. E eu posso mudar também a grade individual de cada painel. A gente também adicionou aqui a parte de encolhimento, então vocês conseguem adicionar o encolhimento de tecido para esses moldes, seja na forma de centímetros ou de porcentagem. Então, o meu encolhimento é de 5%. A gente adiciona, ele vai puxar proporcionalmente o molde, aqui vai alterar as medidas, a gente salva aqui, né? Então, o que aconteceu foi que, como a gente alterou o nosso molde aqui, o nosso encaixe ele já não corresponde ao que a gente fez. Então, a gente pode vir aqui e rodar o encaixe automático novamente. Finalizando o encaixe, né? Agora já considerando o encolhimento que a gente colocou no painel, a gente pode verificar aqui os dois infestos e gerar o nosso relatório. Só vir aqui em imprimir para abrir o relatório. Então o relatório mudou um pouquinho também. Ele traz aqui em cima as informações do infesto, então nome de tecido, gramatura, fornecedor, tudo para vocês identificarem exatamente qual tecido utilizar e como fazer os infestos. E aqui os dados das peças, eles vêm separados por infestos. Então, aqui tem no infesto 1, ele tem 10 camadas, no comprimento de 6 metros, com comprimento total de tecido de 602 metros. A grade é essa aqui, os painéis encaixados foram esses, quantidade de peças por camada, total de peças cortadas nesse infesto. E aqui outra novidade que a gente traz é o peso bruto. Então a gente já calcula o peso líquido da peça de acordo com a gramatura que foi informada e o peso bruto já considerando o desperdício relativo a esse encaixe. Então vocês podem considerar esse valor aqui para calcular o custo da peça. E aqui embaixo a gente trouxe algumas informações a mais também, então o peso total de infesto, o peso total de peças e o peso desperdiçado. Aí a gente também tem a área em metros quadrados no infesto, a área de aproveitamento e a área de desperdício, para quem utiliza metros quadrados para calcular custo. Então aqui vem o infesto 2, também as mesmas informações que a gente traz no infesto anterior, e a gente também pode imprimir agora o minimapa de cada infesto, imprimir o relatório separado de cada infesto, então para adicionar na ficha técnica, ou vocês podem imprimir o encaixe, o risco para o encaixe, né, para fazer o corte. Então, basicamente é isso, as novidades da Mold-Me. Para os clientes que já são assinantes do Plano G, vocês podem entrar em contato comigo ou com a equipe para marcar um treinamento
né, nessa nova ferramenta para tirar eventuais dúvidas. Então, estou à disposição aí. Espero que gostem dessa novidade e até a próxima.